Cada conexão. Se não verificar. Ah, não sei se vai aparecer. Uma roupa para cantar. Olha. Amém. Não comecei a Vamos entender. cantar. Amém, graça e paz. Amém. Nós vamos iniciar nosso culto ao Senhor mais uma vez. Hoje é culto de ceia, né? Nós vamos fazer essa lembrança daquilo que Jesus fez por nós na cruz, né? Você prepare aí a sua ceia, prepare a sua família e nós vamos no final cear juntos, tá bom? Deus te abençoe. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, Pai, nessa noite. Queremos te agradecer, Senhor, por aquilo que tem feito por nós. Te louvamos, Pai, porque um dia aprove a Ti, Senhor, entregar o Teu Filho Jesus por nós. A palavra diz que, Senhor, aprove a Ti moê-lo, Senhor, naquela cruz, Pai, em favor das nossas vidas, Senhor. Por isso nós te agradecemos, porque através da morte e ressurreição de Jesus, nós temos vida e vida em abundância. Bendito seja o Teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Estela, subiu ali. Não tá precisando não. Se você sabe, canta conosco, tá bom? Sim, quero sentir suas afeições por mim. Não preciso me esconder, oh não. Não preciso mais temer. Não preciso mais temer. O céu, véu já se rasgou, o caminho você trilhou pra me aproximar de Ti e poder Te contemplar, e poder Te contemplar. O que é que os anjos vêm, nos fazem cantar santo? Fazem se prostrar. O que é que os anjos vêm, nos fazem cantar santo? Santo é o Teu nome, Jesus. Quero olhar na face do meu Criador. Eu quero olhar na face daquele que primeiro me amou. Me amou. Eu quero olhar na face do meu Criador. Eu quero olhar na face daquele que primeiro me amou. Me amou. Quero olhar na face. Eu quero olhar na face do meu Criador. Eu quero olhar na face daquele que primeiro me amou. Me amou. Só quero ver você. 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 Só quero
tá santo. Quero olhar na face, Senhor. Eu quero olhar na face do meu Criador. Quero olhar na face daquele que primeiro me amou. Me amou. Eu quero olhar na face do meu Criador. Quero olhar na face daquele que primeiro me amou. Me amou. Quero olhar na face. Eu Quero olhar na face do meu Criador. quero olhar na face daquele que primeiro me amou. Me amou. Só quero ver você, Senhor. Só quero ver você. 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 Santo és tu, Senhor. Nós queremos somente ver a ti, Jesus. Aleluia. Santo é o teu nome, Senhor. Glórias a ti, Senhor. Você pode ir onde você estiver, louvar junto conosco, amém? Essa todos conhecem. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz sofreu por meus pecados, mas o sepulcro vazio está, porque ele vive, porque ele vive. Posso crer no amanhã, porque ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória. Verei na glória o meu Jesus, que vivo está, porque ele vive. Posso crer no amanhã, porque ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Glória a Deus. Aleluia. Existe, Senhor. Nossa vida está nas mãos do Senhor, amém, irmãos? Amém. E tudo isso só aconteceu porque Jesus nasceu, né? Está vivo no meio de nós.
Santo é o teu nome, Jesus. Glórias a ti, Senhor. Amém, irmãos? Amém. Amém. Glória a Deus. Oi. Amém. Eu queria lhe convidar para abrir a palavra do Senhor no livro de 1 Coríntios, capítulo 5, versículos 6 e 8. Amém? Se você estiver me ouvindo bem aí, você dá um sinalzinho que você está ouvindo bem aí, tá bom? Tá todo mundo me ouvindo? 1 Coríntios, capítulo 5, versículos 6 e 8, diz assim: o orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada. Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi sacrificado. Por isso celebremos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, da sinceridade e da verdade. Amém? Até desliga a caixa do som. A palavra do Senhor nessa noite para nós, irmãos, ela fala de algo que Jesus já tinha nos alertado, né? Mas aqui Paulo, quando ele fala aos Coríntios, ele fala de algo que vai além daquilo que é físico, não é? Vai além daquilo que é carnal. Apesar dele estar falando sobre coisas que aparentemente são carnais, são físicas, né? Fermento, massa, né? Mas Paulo está falando de coisas espirituais. E hoje, como nós estamos passando por esse dia da Páscoa, e Páscoa, no sentido original dela, fala sobre passagem, né? O significado de Páscoa é Pessat, né? Passagem. Eu queria levar você a entender que para que eu realmente consiga me livrar da passagem da morte, eu preciso me tornar uma nova criatura, né? Sem o fermento da maldade e da perversidade. Eu preciso ser uma pessoa sem fermento, mas cheia de sinceridade e de verdade, né? Nós vamos falar sobre algumas coisas aqui, e eu queria deixar bem claro, irmãos, que todos os símbolos que nós falarmos aqui são coisas que Jesus já usava na época, quando ele estava aqui na Terra. Ele fazia simbologias, ele usava símbolos, né? E ele dizia que aquele que não comer do meu corpo, nem beber do meu sangue, esse não tem parte comigo, né? Então Jesus, ele fazia esse uso de símbolos. Mas isso não quer dizer que nós estamos falando de coisas físicas, nós estamos falando de coisas espirituais. Como Paulo aqui está fazendo uso de coisas físicas, mas falando de coisas espirituais, né?
Hebreus 10, 1 diz assim: a lei traz apenas uma sombra. Hebreus 10, 1. A lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a realidade dos mesmos. Por isso, ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios, repetidos ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Então, tudo que foi feito no passado foi feito para que nós tivéssemos uma noção do que nós estamos vivendo hoje, né? Hoje nós estamos vivendo a realidade. Nós estamos próximos da volta de Jesus. Mas no passado isso já foi nos falado várias vezes sobre o que iria acontecer. E eu queria deixar com vocês um texto que está lá em Êxodo, capítulo 12, versículos 1 até o 27. Se você tiver um tempinho para ler comigo, vamos ler juntos. O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas nas quais vocês comerão o animal. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, juntamente com as ervas amargas e o pão sem fermento. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente, esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Este dia será um memorial para vocês, e todos os descendentes o comemorarão como uma festa ao Senhor. Comemorem-no como decreto perpétuo durante 7 dias, comam pão sem fermento. No primeiro dia tirem de casa o fermento, porque quem comer qualquer coisa fermentada do 1º ao 7º dia será eliminado de Israel. Convoquem uma reunião santa no 1º dia e outra no 7º. Não façam nenhum trabalho nesses dias, exceto a da preparação da comida para todos, e só o que poderão fazer. Celebrem a festa dos pães sem fermento, porque foi nesse mesmo dia que eu tirei os exércitos de vocês do Egito. Celebrem esse dia como decreto perpétuo por todas as suas gerações. No 1º mês comam pão sem fermento, desde o entardecer do 14º dia até o entardecer do 21º. Durante 7 dias vocês não deverão ter fermento em casa. Quem comer qualquer coisa fermentada será eliminado da comunidade de Israel, será estrangeiro, ou seja natural da terra. Não comam nada fermentado. Onde quer que morarem, comam apenas pão sem fermento. Então Moisés convocou todas as autoridades de Israel e lhes disse: escolham um cordeiro ou um cabrito para cada família, sacrifiquem-no para celebrar a Páscoa. Molhem um feixe de sopo no sangue que estiver na bacia e passem o sangue na viga superior nas laterais das portas. Nenhum de vocês poderá sair de casa até o amanhecer. Quando o Senhor passar pela terra para matar os egípcios, verá o sangue na viga superior e nas laterais da porta e passará sobre aquela casa. Passagem.
e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Obedeçam a estas instruções como decreto perpétuo para vocês e para seus descendentes. Quando entrarem na terra que o Senhor prometeu lhes dar, celebrem essa cerimônia. Quando os seus filhos lhe perguntarem o que significa essa cerimônia, respondam-lhes: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou sobre as casas dos israelitas no Egito e poupou nossas casas quando matou os egípcios. Então o povo curvou-se em adoração. Irmãos, é tremendo porque hoje muitos estão pensando que a Páscoa ela é chocolate, ela é presente. Mas na verdade a Páscoa ela significa livramento de Deus. Hoje eu estava desde a hora do almoço já sendo tocado por essa palavra. E eu fui orar hoje no nosso almoço aqui em casa. E eu quase não consegui orar. Como eu quase não estou conseguindo pregar aqui para vocês agora. Porque isso que Deus fez é só um sinal, né? É uma sombra daquilo que Ele está fazendo hoje nas nossas vidas. Hoje nós estamos sendo alvos desse amor novamente. Nós fizemos um ato profético há uns dias atrás, onde nós passamos o vinho, né? Simbolizando o sangue de Jesus nas portas e nos umbrais das nossas casas. E o Senhor, Ele tem nos livrado dessa praga e desse vírus que tem acometido todo mundo. O Senhor, do mesmo jeito que protegeu o povo lá no Egito, o povo de Israel no Egito, Ele tem protegido também as nossas vidas. Então, Páscoa verdadeira é livramento de Deus para o seu povo. Livramento da morte. E Ele, como nós dissemos, Ele aponta para Jesus, que é o Cordeiro de Deus, que foi morto para nos dar a salvação. Está lá em Lucas 23 e 24. Nós somos, irmãos, uma geração eleita pelo Senhor. Você é uma geração eleita pelo Senhor. Sacerdote real. Nação santa. Povo exclusivo de Deus. Deus tem colocado isso no nosso coração. E nós precisamos agradecer, porque Jesus Ele nos tornou sacerdotes para Ele. Nos tornou como propriedade exclusiva dEle. Ele nos resgatou, o Senhor nos resgatou do mundo das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Hoje, se você está aqui hoje comemorando a ceia do Senhor junto comigo, foi porque Jesus nos tirou das trevas e tem nos colocado no reino do Filho do seu amor, no reino de luz. Êxodo 12, no versículo 13, ele diz assim: digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês todo homem deverá separar um cordeiro para a sua família, um para cada casa. O que nós estamos fazendo agora, irmãos? Nós estamos reunidos em família, nas nossas casas, celebrando aquilo que foi feito por Jesus. Nós estamos celebrando o Cordeiro de Deus, que foi morto, mas ao 3º dia Ele ressuscitou, está vivo no meio de nós. Jesus está vivo, irmãos. O Cordeiro não era para ser celebrado sozinho, você entende? O Cordeiro era para ser celebrado em família. Jesus não é para se desfrutar sozinho. Você precisa compartilhar Jesus com os teus irmãos, com aqueles que você ama, com aqueles que você se importa, que ainda não se renderam a Jesus. Você precisa dizer para eles que existe alguém que pode abençoar a vida dele. E nós temos a garantia, quando temos Jesus como nosso Salvador, que foi imolado como o Cordeiro de Deus, que o sangue
passado nos umbrais das portas do nosso coração, vai ser a garantia de que o anjo da morte não vai nos atingir, irmãos. 1000 cairão ao meu lado e 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Nós temos essa garantia. Foi necessário que houvesse o derramamento de sangue, como foi orientado lá para o povo de Israel. Era necessário que Jesus vertesse o seu sangue. Era importante que ele fizesse isso. Porque através do sangue de Jesus, através da morte de Jesus, nós conseguimos o livramento que tanto precisávamos dos nossos pecados. Precioso sangue de Jesus. 1 Pedro 1,19 diz assim: mas pelo precioso sangue de Jesus, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Precioso sangue de Jesus. Ele não tinha nenhum defeito, não tinha nenhuma mancha, mas aprove a Deus, ao Pai, entregar o seu Filho Jesus para que nós tivéssemos a salvação. Você entende isso? Da mesma forma que o sangue foi passado nas casas daquelas pessoas e eles tiveram uma salvação. O anjo da morte passou por cima. Da mesma forma, Jesus nos cobriu com o sangue dele. E aquilo que era para nós, a morte que era para nós, foi sobre Jesus. Não basta apenas você saber que Jesus morreu, irmão. Mas precisamos nos apropriar do sangue de Jesus. Você precisa ter o sangue de Jesus passado em você. Conhecer que Jesus, a história de Jesus, ou Jesus da história, não basta, você precisa viver essa história. Você precisa tomar posse disso. 1 Timóteo 6,12 diz: combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna. Você precisa tomar posse da vida eterna que há em Jesus. Seguindo no texto, né? Êxodo capítulo 12, versículo 8, diz assim: naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, juntamente com ervas amargas e o pão sem fermento. Então não é só a parte do cordeiro. A parte do cordeiro, ela é dada por Jesus. E ela é certa. Jesus morreu por mim e por você, se entregou naquela cruz e levou sobre ele os nossos pecados. A parte dele, a parte de Deus, ele tem feito, ele fez. Jesus já morreu por você, já morreu por mim. Mas existe uma coisa que nós precisamos fazer também. E aí entra esse tipo, né, das ervas amargas e o pão sem fermento. A carne assada tipifica o cordeiro que haveria de morrer por nós, Jesus Cristo. Os pães ázimos, ou seja, o pão sem fermento, significa uma vida sem pecado, uma vida de santidade. As ervas amargas significa lembrança dos pecados. E quando eu faço isso, eu lembro daquilo que aconteceu na minha vida e reconheço que eu sou um pecador. Logo em seguida, é gerado dentro de mim algo chamado arrependimento. E isso vai levar com que eu entre no reino de Deus. Arrependimento de pecados. Arrependimento genuíno de pecados. Ele continua dizendo assim, Êxodo 12, 9: não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Você entende isso? Cabeça, pernas e vísceras. Deus está dando orientações aqui, irmãos, para nós, tremendas, que devem ser cumpridas à risca. Ele está dizendo para nós que só existe um jeito de você celebrar essa ceia. Só existe um jeito de você celebrar a morte e ressurreição de Cristo. E esse jeito é o jeito dele. Não é o seu jeito. Ele está dizendo que você precisa comer do Cordeiro, comer de Jesus de uma forma completa.
E não só em alguns pontos que você acha melhor. Não só nas partes que são mais deliciosas, né, de Jesus. Não. Você precisa comer de todo o projeto de Deus para a sua vida, que é chamado Jesus. Outra passagem que eu lembro aqui agora é que Jesus estava conversando com alguns discípulos e outras pessoas. Ele disse assim: se você não comer da minha carne nem beber do meu sangue, você não tem parte em mim. Jesus não estava falando de coisas físicas. Jesus estava falando de coisas espirituais. Estava falando de ter intimidade completa com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo de Deus. E qual é a maneira de Deus, irmãos? Nós estamos dizendo que existe um jeito de participar dessa ceia. E tem que ser do jeito de Deus. Qual é essa maneira de Deus? Primeira coisa que você tem que entender é que você não pode ter o molde ou ser modelado pelo mundo. Romanos 12:2 diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, para eu participar disso, eu tenho que entender que eu tenho que ter o molde de Cristo e não do mundo. Eu tenho que ser conforme a semelhança de Deus. Eu tenho que me parecer com Jesus. A outra característica é que eu tenho que ter a mente de Cristo. 1 Coríntios 2,16 diz assim: quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Quando você entende que você não é mais desse mundo, que você não pode ser moldado por esse mundo, você entende que você precisa adquirir ou pedir a Deus para que Ele coloque em você a mente de Cristo. É uma luta tremenda, porque vai ser a carne contra o espírito. A carne luta para fazer sempre o contrário que o espírito quer fazer. Mas se eu quero fazer realmente a vontade de Deus e da maneira de Deus, eu preciso entender que eu tenho que ter a mente de Cristo, pensar como Cristo pensou, andar como Cristo andou, fazer o que Cristo fez. Tem que ter a mente dele. Outra característica é que temos que ser a imagem de Cristo. Romanos 8:29 diz: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Também os predestinou para ser conformes à imagem do Filho. Então, Deus nos fez não para sermos separados do Evangelho de Cristo, mas Ele nos fez para sermos conformes Jesus, para que nós possamos ser uma família onde Cristo é o primeiro e nós somos os irmãos. Outra característica é que temos que andar como Cristo andou. 1 João 2,6 diz assim: aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Então, se você afirma que você é de Cristo, que você faz a vontade do Pai, a palavra me garante que eu preciso andar como ele andou, fazer o que ele fez. Outra característica é que temos que seguir os passos de Jesus Cristo. 1 Pedro 2,21 diz assim: para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo, para que sigam os seus passos. Qual é o evangelho que você tem vivido, irmãos? Qual é o evangelho que o mundo tem vivido? O evangelho que Jesus nos ensinou não foi um evangelho que é facilidade o tempo todo. Nós temos as nossas dificuldades, temos os nossos percalços, mas nós temos a certeza que se nós andarmos como Jesus andou, seguirmos os passos do Senhor, nós vamos entrar no reino dos céus, ceiar com Ele um dia. Sabe essa ceia que nós estamos fazendo aqui? Um dia nós vamos sentar à mesa com o Senhor e ceiar com Ele lá na eternidade. Outra característica é que nós precisamos ter em nós o mesmo sentimento de Jesus Cristo. Filipenses 2,
5-7 diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Fala de algo que é controlar aquilo que nós sentimos. Você, sem Jesus, você não consegue controlar isso. Só quando o Senhor Jesus está em você e você está seguindo Jesus, é que Ele consegue controlar os seus sentimentos e transforma tudo aquilo que era sentimento ruim em algo que é divino. A Bíblia fala sobre alguns termos, então. Nós precisamos ter a forma de pensar de Jesus, nós precisamos ter a maneira de caminhar de Jesus, nós precisamos ter a maneira de sentir de Jesus. E a única pessoa que pode te entregar isso é Ele. Mateus 11:29 diz assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Jesus vai te ensinar isso. Você quer ter Jesus realmente? Então é preciso comer todo o cordeiro. Êxodo 12:9 diz: não comam a carne crua nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Coma ele todo, até as partes ruins, quando a palavra te confronta e diz que você está errado. Quando Deus faz isso é para que nós venhamos acertar o nosso caminho e andar no caminho de Deus. Mas qual é o dia certo para fazer isso, irmãos? Qual é o dia certo para você fazer tudo isso? O dia certo é agora, é hoje. Não espere para amanhã, pois pode ser tarde demais. Entrega a tua vida ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Porque diz: ouve-te em tempo aceitável e socorre-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. 2 Coríntios 6:2. O momento de provar o cordeiro, irmãos, é agora. Não é mais tarde, mas é agora. Porque nós somos peregrinos aqui. A palavra diz que nós somos peregrinos. 1 Pedro 1,17 diz da nossa peregrinação nessa terra. Nós estamos aqui por uma passagem, né? Estamos de passagem. Portanto, precisamos ficar atentos para que não venhamos deixar que um pouco de fermento venha levedar toda a massa, né? O fermento fala do pecado. Um pouco de fermento, quer dizer, um pouco de pecado, já é o suficiente para levedar tudo que você está fazendo. Não adianta pecar pouco, irmãos. Você tem que eliminar o pecado da sua vida. Retirar o fermento todo, né? Lá no texto que a gente leu em Êxodo 12:15, ele fala de eliminar o fermento. Tirar o fermento da sua vida. Você quer ter a bênção do Senhor sobre a sua vida? Quer que o anjo da morte passe longe da sua casa, da sua vida? Retire todo o fermento. Coma tudo sem fermento. Sofra, lembrando dos teus pecados, se arrependendo deles. Busque ao Senhor de verdade. Deve haver arrependimento pelos pecados cometidos, são as ervas amargas, né? Seguindo as regras de Deus, temos a certeza da salvação que está colocada para nós através de Jesus. Nós hoje estamos falando sobre a ceia do Senhor, lembrando do sacrifício de Jesus. E eu queria te convidar para você participar da ceia aí onde você estiver. Nós vamos participar da ceia aqui juntos. Eu vou distribuir a ceia para cada um daqui da minha família. Eu queria que você fizesse isso aí na sua casa também. Nós vamos participar juntos. Amém? Enquanto isso, você vai distribuindo aí a ceia. Nós vamos participar da ceia juntos.
que vai distribuir o pão? Espera aí, só um minutinho. Vamos participar juntos. Amém? Tô dando um tempinho para você distribuir a sua ceia aí, tá bom? Quando você terminar, você me avisa. Mais. Tem mais, filho. A palavra de Deus diz em Mateus 26, diz assim, irmãos. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu e deu aos discípulos, dizendo, tomai e comei, isto é o meu corpo. Tomando o cálice, rendeu graças e deu-lhe, dizendo, bebei dele todos, porque este é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado por muitos para a remissão de pecados. Amém? Vamos orar abençoando o pão e abençoando o vinho. Senhor, nós chegamos diante da Tua presença, Pai. E nós queremos agora te pedir, Senhor, que Tu venha nos abençoar nessa hora, Pai. Nós aqui trazemos o suco da videira e o pão e fazemos em memória de Ti, Senhor, que verteu o Seu sangue por nós e dilacerou a Sua carne naquela cruz. Te pedimos, Senhor, que nesse momento, Senhor, Teu Santo Espírito fale com cada um de nós através do nosso Espírito, Pai. Abençoa-nos, Senhor, e os mesmos benefícios, Senhor, que nós temos pelo sangue de Jesus e pelo pão, tipificando o corpo de Cristo, que nós recebamos agora nessa hora, em nome de Jesus. Nós clamamos a Ti, Senhor, e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Vai passando aí. Eis. Pegue o seu cálice, pegue o seu pão. Pode vir pegar. Olha pra mãe. Dá um pra Elise. Amém? Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, havendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo, que é por vós. Fazei isto em memória de mim. Amém? Pode comer o seu pão. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o novo pacto, nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, estareis anunciando a morte do Senhor, até que Ele venha. De modo que qualquer que comer o pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Porque quem come e bebe
come e bebe para a sua própria condenação, se não discernir o corpo do Senhor. Amém? Pode beber do seu cálice. Nós te louvamos, Pai. Te louvamos, Senhor, nessa noite, Pai. Te bendizemos, Senhor, por aquilo que tem feito por nós, que começou lá na cruz, Senhor, mas nos alcança ainda hoje. Te louvamos, Senhor, por aquilo que tem colocado em nossos corações, Senhor, alegria. Bendito seja o teu nome, Senhor. Bendito seja o teu nome, Jesus. Amém? Queria orar por você nesse finalzinho. Estamos quase terminando. Infelizmente a live ela só dá uma duração de 1 hora. Então nós precisamos terminar. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por tudo aquilo que tem feito por nós. Te louvamos nesta noite, Senhor. Dizemos que só Tu és santo, Senhor. Que Tua presença é real no nosso meio. Mesmo estando em nossas casas, Senhor, Tu és um Deus onipresente, onisciente, onipotente. E por isso nós sentimos a Tua presença aqui neste lugar agora, Pai. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Santo, santo, santo és Tu, Senhor. Obrigado, Pai, por aquilo que fez por nós naquela cruz, entregando o Seu único Filho, Senhor, em favor das nossas vidas. E hoje nós temos acesso ao Pai, acesso a Ti, Senhor. Obrigado pelo ensinamento, obrigado pela Tua palavra, obrigado pela Tua presença em nós, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, hoje e para todos sempre. Amém, Jesus. Amém, queridos? Obrigado pela sua presença, obrigado pela sua audiência aí na nossa live. Que você tenha um dia abençoado, que o Senhor te abençoe essa semana, que nós tenhamos boas notícias em nome de Jesus. Deus abençoe. Obrigado por todos. Deus abençoe. Fica na paz.